9 de outubro de 2022, Paulo Ricardo Paul, coronel de polícia reformado. Tem se levantado uma questão no tocante aos nossos próximos passos. Qual seria a minha opinião, ou melhor, qual é a minha opinião sobre os próximos passos? Eu vou dividir em duas partes. Primeira parte, eu vou sempre insistir que o nosso primeiro passo é o ingresso no judiciário. Tá? Agora, nós não podemos achar, e desde o começo eu falo isso, que é só ingressar no judiciário e não fazer mais nada. Nós temos que fazer, entre aspas, uma pressão política para resolver esse problema. Nós temos dois pontos que nós podemos fazer pressão e podemos fazer pressão da mesma forma. Repito sempre, estou tentando provocar reflexões. Essa é apenas a minha opinião. O primeiro ponto é com relação à campanha presidencial, porque a origem dessa reforma foi uma lei federal. Houve uma preocupação do excelentíssimo senhor presidente da República e de sua equipe de criarem uma secretaria para fiscalizar o sistema de proteção social dos militares dos estados e do Distrito Federal. Até aí novidade nenhuma, eu já falei isso 1000 vezes. Só que isso nunca foi feito. Ou pelo menos nós não tivemos nenhuma notícia sobre essa supervisão ter sido realizada e qual é o resultado. Então nós temos duas redes sociais que nós podemos cobrar isso. A do presidente da República, que está em campanha, e a do ministro Paulo Guedes, que é o superministro do governo Bolsonaro, e a secretaria está vinculada a ele. Então nós podemos fazer um textozinho básico, cada um de nós escreve lá um textozinho básico, solicitando que seja realizada a supervisão no sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro, porque a Lei 9.537 prejudicou milhares de veteranos, pensionistas e sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Podemos escrever a lei que criou o sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro. Então, cada um cria ali um textozinho, depois é copiar e colar. Quantas vezes você vai colocar nas redes sociais do presidente? Quantas vezes você vai colocar nas redes sociais do ministro Paulo Guedes? Aí fica a seu critério. Quanto mais vezes colocar, melhor. Então, esse é o primeiro aspecto que nós podemos abordar em termos de pressão política. O segundo aspecto é nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também tem redes sociais. E nós aí, nesse caso, podemos solicitar que seja solucionada a questão do termo de ajuste de conduta, que foi encaminhado ao Ministério Público pela AVPemerge para solucionar a quebra da paridade. Cada um, com as suas palavras, cria o seu texto e coloca lá. Copia e vai colar também. Mesma coisa, quantas vezes vai colocar dentro da sua possibilidade. Agora, quanto mais vezes cada um colocar e quantos veteranos e pensionistas e sequelados irão colocar, o efeito produzido será praticamente nenhum, será um bom efeito ou será um grande efeito, porque as pessoas, mesmo que não respondam, as outras pessoas estão lendo aquilo ali. As pessoas estão tendo acesso às redes sociais, elas são
públicas. As pessoas vão lá e comentam. O máximo que podem fazer é nos bloquearem. A partir do momento, eu sou bloqueado no Twitter, eu não consigo acessar o perfil oficial da Polícia Militar. Não sei porquê, mas eu não consigo. Então, se tiver uma informação lá relevante para os veteranos, eu não vou ter acesso. Eles podem fazer isso, mas vão fazer isso de todo mundo? Vamos supor que um grupo de 1.000 veteranos, pensionistas e sequelados reuniu essa turma toda, 1.000 passem a fazer isso diariamente, uma vez por dia. Rede social do presidente da República, rede social do ministro Paulo Guedes, rede social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Serão 1.000 mensagens por dia, se cada um fizer uma vez. Agora, aí a gente entra na segunda parte. Para que isso aconteça, tem que ter a tal da união. E a segunda parte que eu já abordei é o seguinte: a campanha eleitoral e a mobilização pela recuperação da paridade, elas fizeram nascer uma semente. Uma semente. Essa semente, ela precisa ser cuidada para que ela possa germinar. Se toda aquela mobilização, se toda aquela vontade se perder no fato de não terem sido eleitos, aí eu vou dar uma péssima notícia, que também só é uma opinião minha. Não foram nessa e não serão na outra. Se ficarem esperando para, lá perto da eleição, se mobilizarem em cima de algum problema e movimentar o povo na busca de votos. Eleição é construção. Se você não é jogador de futebol famoso, não é cantor famoso, já não é um político profissional, se você não é uma pessoa que tem grande notoriedade nas redes sociais, vocês repararam que o Gabriel Monteiro não pôde concorrer e elegeu o pai e a irmã que ninguém nunca tinha ouvido falar? Olha a força das redes sociais. Estou dando um exemplo. A irmã se apresentava como... Qual era o argumento dela para ser eleita? Eu sou irmã do Gabriel Monteiro. O outro era o pai do Gabriel Monteiro. Então, se você não está numa situação dessa, meu amigo, você tem que ralar. Você tem que construir a sua carreira política, se é esse seu objetivo. Senão você vai ficar concorrendo e não vai ser eleito nunca, porque você aparece na hora da eleição e some. Aparece na hora da eleição e some. Você vai concorrer a 50 eleições e não vai ser eleito. Eu até desejo que eu esteja errado, que você seja eleito com essa estratégia, mas a chance é mínima. Então tem que pegar essa turma toda, cada um desses candidatos e candidatas já tem seu grupo e a partir daí, repito, criar uma comissão para promover a união. Vamos promover a união das pessoas. Vamos buscar reuniões para trocarmos informações, estabelecermos estratégias. Vamos deixar que as pessoas se apresentem para fazerem parte dessas comissões, ou melhor, dessa comissão. Vamos aproveitar esses grupos que já existem no interior, aqui na região serrana, aqui na região dos lagos. São partes dessa semente que, unidas, essa semente vai ficar forte e ela vai crescer e vai gerar frutos. E lá na frente, na hora da outra eleição, seja para vereador, seja para prefeito, que vai ocorrer daqui a 2 anos. 2 anos, passam assim. Então
Então, se você ficar para trás, outros vão sair na frente, fazendo o trabalho, buscando essa união, buscando, através dessa união, lá no futuro, conseguir os votos. Porque isso é uma decorrência. Porque o grande objetivo da união é lutar por direitos. Já falei e vou repetir. As mobilizações foram ordeiras e pacíficas, foram excelentes, mas reuniram poucos integrantes. Para um universo de 78 mil, como falaram, 4 mil, 3 mil representam nem 10%. E eu já falei, fizemos a pressão no lugar errado. Lugar de fazer pressão não é em quem não pode cair. Tanto é que deram entrada num pedido de impeachment do governador que ele simplesmente foi engavetado. Gerou o fato, aquela coisa, pedimos o impeachment do governador, mas foi engavetado. Cadê o impeachment? Por quê? Porque o governador tem muita força, ele tem a LERJ do lado dele. Então nós temos que cobrar dentro das nossas casas, dentro das nossas instituições militares. Aí, 3 mil pessoas, ordeiras e pacíficas, pedindo uma audiência ao comandante-geral, seja da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, isso tem um efeito muito grande. Aí já é diferente. E sempre tem que ser ordeiro, pacífico e sem prejudicar a população. E tem que ser fruto de uma união, para que você chegue lá, no primeiro momento, você apresente, por exemplo, 500 pessoas nesse nível. Aí foi, conversou, ouviu opinião, ouviu promessas e tal, não aconteceu nada? Ah, tá bem. Então, no segundo, 1.000 pessoas. De novo, ouviu promessas, não aconteceu nada. Num outro momento, 5.000 pessoas. E esse movimento crescente nasce exatamente da mobilização. Da mobilização. E nós somos veteranos, nós somos pensionistas, nós somos sequelados. Se nós agirmos em conformidade com a lei, nós não podemos ser presos, nós não podemos ser transferidos. É diferente um ativo que vai fazer um movimento qualquer, pode ser transferido. Nós não. Nós, no exercício da nossa cidadania, ninguém pode. Ah, mas aí começa a criar teorias da conspiração, que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. É igual a desculpa das nossas associações. As maiores, né? Não, a gente não pode contrariar o governo, senão ele para o repasse. Aí a associação perde completamente a finalidade, que é lutar pelos nossos direitos e deveres. Porque a gente não precisa de uma associação para lutar juridicamente pelos nossos direitos e deveres. É bom, é bom. Tanto é que eu sou sócio de 2. E uma, eu ainda não sei qual será o próximo passo, mas vou descobrir, da AME, porque senão eu vou ingressar com um advogado. Porque a gente sempre pode ingressar com um advogado para lutar pelos nossos direitos, não precisa ser de associação nenhuma. Ah, mas na associação você não paga ali o advogado diretamente, né? Já tem um advogado da associação. Pô, você paga 10 anos da associação para entrar com uma ação, olha quanto você pagou de advogado. Então, a associação, ela tem que ser uma coisa forte, que quando ela entra com uma ação, tem uma representatividade muito grande para poder compensar. Porque
Porque senão você fica pagando aquela mensalidade. Para quê? Qual é o teu ganho em pagar aquela mensalidade? E nós temos que ser práticos. Nós temos que ser práticos. Então, as associações existem para defender direitos. Para também momentos de lazer. Não, ótimo, maravilhoso. Que tenha colônia de férias, né? Que tenha uma sede com piscina. Pô, isso é maravilhoso, é uma delícia. Quem não gosta, né? Uma piscinazinha no final de semana, um churrasquinho. Agora, a essência da associação tem que ser lutar por direitos. Não é fazer festinha. Isso não acrescenta nada na nossa luta. Acrescenta sim. E é importante na nossa união, no crescimento das nossas amizades. É muito importante. Agora, a luta por direitos é o cerne das associações. Tanto é que uma associação que eu nem conhecia, reconheço, a VPEMERGE, que integra veteranos e pensionistas, embora a sigla seja a VPEMERGE, o presidente me esclareceu isso, uma que eu nem conhecia foi lá e entrou no TAC. É isso que se espera de uma associação. Como as associações que entraram com mandado de segurança, né? Que não estão prosperando no judiciário, não estão considerando essa a ferramenta ideal, mas é claro que essa negativa inicial as associações irão fazer algum recurso, né? Ou irão mudar, não sei. Vou procurar saber com a AME, mais lá para o final da semana. Então é isso. Os dois assuntos que estamos ouvindo aí. Quais serão nossos próximos passos? Vamos cobrar nas redes sociais do presidente, nas redes sociais do ministro Paulo Guedes, a questão da supervisão aqui, na Lei 9537. Vamos cobrar na rede social do governador, na rede social do Ministério Público, a resolução do TAC. E vamos pegar a nossa semente e não deixá-la secar e morrer. Isso vai depender muito dos que foram candidatos, inclusive da união entre eles. Porque você pode ser adversário ali no pleito eleitoral, mas na luta por direitos você tem que estar um do lado do outro. Senão também não faz sentido, né? Não faz sentido. Senão a pessoa começa a dizer que só lutou para ganhar voto para participar da eleição. E não pode ser isso, né? Esse é o objetivo, né, de quem quer ajudar aos ativos, aos veteranos, aos pensionistas, aos sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007. Vamos seguir avançando, vamos concretizando os próximos passos.